Você está ouvindo o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Depois de um vídeo do influenciador Felca, nas últimas semanas não se fala em outra coisa senão adultização. Inclusive, foi aprovado no Congresso Nacional essa semana um projeto muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto e também sobre outras demandas, porque minhas convidadas de hoje são dois nomes de peso. Eu estou aqui com a doutora Luana Davico, delegada e especialista na preparação para quem faz concurso para delegado, também especialista em segurança pública, e eu também com a doutora Juliana Gebrim, psicóloga e referência nacional em saúde mental. Meninas, sempre que a gente começa aqui, tem um quadro que chama Quem é Você na Fila do Pão? Então, vocês são super seguidas nas redes sociais, mas eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho para a nossa audiência. Vocês não têm cara de quem come pão, não, para adiantar. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Luana Davico, sou professora, delegada de polícia, estou nesse cargo aí exercendo um espaço que eu acredito que nós devemos todos ocupar. O espaço público também é daqueles que não tem cara, que não tem perfil, porque é isso que colocaram na sua mente. Eu luto muito contra a ideia de estereótipos nas carreiras policiais, então eu venho aqui debater com vocês, uso as minhas redes sociais para trazer dicas de segurança para mulheres, para pessoas vulneráveis como crianças e adolescentes. E para mim é uma grande honra, Rani, participar aqui do lado da minha amiga Juliana Gebrim, para que a gente possa aí trazer um diálogo, né? Não é, aqui ninguém tem certeza, né? Não somos aí detentores de uma única verdade, mas trazer um debate muito interessante, porque fatos existem. Sim. As nossas crianças estão em perigo. Certo. Juliana? Eu sou Juliana Gebrim, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, tenho várias especializações, sou professora de equilíbrio emocional e estou me tornando atuante nas redes agora no último ano, hein, Rani? Sim, já está gigante, viu? Nossa, eu não acredito nisso, quando eu vejo ali, porque eu já passei anos fazendo um post. Sim. Então, eu estou atuando agora, também me sigam, vocês têm várias dicas de desenvolvimento pessoal, de saúde mental, tem um alcance gigante, a gente está com mais de 800 mil alunos, e eu estou aqui para ajudá-los e para esclarecer muita coisa aí a respeito de questões da mente. Certo. Vamos começar um pouquinho falando sobre esse tema que nós começamos o programa, que é a adultização, né? Basicamente, todo mundo sabia e todo mundo via o que acontecia, e isso acontece há muito tempo, que é um processo de adultização. Pega as crianças, inclusive de sexualização, utilizando de forma indevida nas redes sociais. Basicamente não existia limite até então, foi aprovado um PL recentemente para limitar. Então, eu queria entender de vocês qual a perspectiva, Luana, que atua também na parte de segurança, o que é que o setor de segurança já fazia antes desse PL? Rani, a gente precisa bater um papo sobre o tema, sobre o nome, a adultização. De onde vem isso? De onde vem essa ideia? A gente precisa fazer um reporte histórico. Na verdade, com a Constituição Federal de 88, é que a gente trouxe a proteção da infância. Até a CF de 88, a nossa Constituição Federal, a gente não preconizava a proteção de crianças e adolescentes como seres em desenvolvimento e que deviam ser objetos de proteção. Tanto que a gente viu bastante na década de 90 os programas de erradicação de trabalho infantil. A gente viu uma alteração somente em 2002, para vocês ficarem chocados, de que criança não podia se casar no Brasil, né? Só veio em 2002 a alteração no Código Civil. Então, assim, o que aconteceu é que a gente vem de uma sociedade, né, que sempre pregou um amadurecimento muito precoce. Né? A ideia também pautada em dois papéis muito claros na sociedade. A mulher que é provedora e o homem que é o protetor. Então, a partir do momento em que o homem se tornava, de certa forma, forte, que vinham os seus hormônios, ele já era capaz de exercer um papel adulto, mesmo tendo ali por volta de seus 14 anos. E a mulher, a partir do momento que ela menstruava, ela tinha condições de ser procriadora e, portanto, ela partia desse pressuposto. A gente vai ter, com certeza, você já ouviu falar, minha avó se casou com 12 anos, a avó que casou com não sei quantos anos. Então, a gente veio resgatando ao longo aí de 37 anos, lutando para que criança seja criança e que para adolescente seja adolescente. Só que tem um outro contraste também, que eu vou trazer uma polêmica aqui.
A nossa sociedade detesta criança. A nossa sociedade não gosta de adolescente. E eu vou te dar alguns pontos assim muito claros. A gente não gosta de barulho de criança. A gente não gosta de barulho de criança em avião. A gente se incomoda com a criança correndo em algum lugar, sendo que ela não está fazendo nada. Ela está sendo criança, como você foi, como eu fui. A gente ainda é uma sociedade, e eu sei que é uma polêmica ainda maior, que ainda acolhe a ideia de educação por meio de violência. O que para mim é um absurdo, tá? Isso aí só reafirma a ideia de que eu posso te corrigir por meio de tapas, espancamentos, etc., que deságua nos nossos números de violência doméstica que temos hoje no país. Ou você não ouve o cara falar assim, dá um jeito na sua mulher, educa aí a sua mulher. É dessa ideia que vem também os casos de violência doméstica. Então, a nossa sociedade, ela não gosta de criança, ela não gosta do adolescente. O adolescente é sempre o chato, é sempre em crise, esses aborrecentes. É sempre como se fosse algo muito ruim ser adolescente. Tanto que o adolescente deseja, a primeira coisa que ele deseja quando ele chega à adolescência é virar adulto. Sim. A gente tá lá com os nossos 16, 17, 18 anos, eu quero ser adulto quando você vira... Se eles soubessem o que vão encontrar quando... Se alguém avisasse. Né? Então, deveria avisar, né? Exatamente. Ter um aviso ali. E a criança, também nesse sentido, né? Que a criança, ela sempre foi apartada. Ela não é uma pessoa. Então, assim, hoje que a gente vem desenvolvendo que criança tem desejo, que vem a psicologia aí, você tem que ouvir, você tem que dialogar, você não tem que impor. Ela não é um bem, ela não é seu objeto. Que você pode... Não é assim que você lida, por mais que seja uma criança. É uma pessoa em desenvolvimento. Certo. Então, a gente foi crescendo mais, a sociedade não foi acompanhando. Hoje em dia, a causa que tem mais... Qual que você acha que é a causa que tem mais acolhimento na nossa sociedade? Eu vou perguntar aqui pro estúdio inteiro. Oba! Quem vocês acham que é, por exemplo, se eu fosse abrir uma ONG para receber doação, qual seria a causa hoje? Os pets. Lu! Acertei! Uau! Animais recebem mais doação que crianças. Mas brincadeira! Recebem mais eu doação. não acredito que eu acertei, Rani. Sim, e... Luana é segundo lugar. Aí é criança. Mas os o que é uma loucura, né? Mas os pets são em primeiro. É uma loucura. Assim, eu entendo, e até entendo essa reação. Eu acredito que essa questão dos pets na nossa sociedade... Nada mais, nada menos é do que uma reação de uma sociedade que se machuca com pessoas extremamente ruins. Então, você acha um pet mais importante que certas pessoas? Aí você pensa, acho. Sim, do que muito mais às vezes não é difícil escolher, né? Muito melhor. Mas muito melhor. Mas muito. Então, assim, melhor. É uma reação da sociedade que cansou de ser ali machucada. Né? Então, assim... Júlia, E essa adultização a gente veio, só para concluir, buscando. Vamos combater. A gente consegue colocar a criança na escola, lugar de criança na escola, a gente cria aquele tanto de proteção. Vem o ECA, 1990. O ECA foi a primeira lei de proteção, não foi Maria da Penha. Sim. A Maria da Penha em 2006. Vamos proteger criança. E, de repente, a gente vê, por meio das redes sociais, essas crianças voltando ao que a gente tanto demorou, tanto nos custou, Rani. Foi muito caro a gente proteger essas crianças. E aquilo que o Felca fala no começo do vídeo, que é muito importante, é muito curto o espaço de tempo. Sim. A infância é muito rápida. A gente fica muito mais tempo. Sim. E a gente está tirando isso da criança. E então, o tema de adultização, ele já é um combate de segurança pública, um combate jurídico, mas desde 88. Sim. Né? Então, o tema da adultização, ele é novo, uma adultização virtual. Mas no dia a dia, no real, ele é muito sério. Vou fazer até uma provocação. Quantas mulheres não se sentem incomodadas, às vezes, com a sobrinha de 12 anos, que passa de biquíni na frente do marido, né? A gente tem aquele, eu não deixo, mando vestir roupa. Por quê? Porque a sua visão já adultiza uma menina de 12 anos. Que muitas vezes nem pensa nisso. Exatamente. Juliana, a Luana falou sobre esse meio que por favor, das crianças. E eu queria saber como isso influencia na formação dessas crianças, né? Muitas vezes nós vimos o vídeo do Felca e vemos muito nas redes sociais que os próprios pais transformam a criança num produto, né? Fabricam aí até
Gabriel Monteiro muitas vezes utilizava algumas crianças para pedir alguma coisa a ele, para ele realizar um sonho. Então, de fato, as crianças viraram um produto nas redes sociais, nas mãos de pessoas mal intencionadas. Inescrupulosas. Eu queria saber como isso afeta a formação dessas crianças. Então, toda criança, todo ser humano, ele precisa necessariamente, Rani, de passar por determinadas fases de desenvolvimento. E fases que vão chegar até um processo de individuação em que a gente forma adultos saudáveis. Individuação é você saber andar com as suas próprias pernas, com seus braços, você lidar com a vida de uma forma adulta. E para isso, a gente tem que ter essas etapas e etapas bem organizadas e definidas. Então, quando pula-se essas etapas, a pessoa ela pode, lá na frente, ela ter um reflexo muito ruim de algo que ela não vivenciou. Eu não sei se você já viu, eu não vou falar isso de uma forma para cutucar ou de uma forma irônica, não. Mas pessoas muito mais velhas que querem aparentar uma juventude, né? Aquele tiozão da suquita, daquele refrigerante. Não é a pessoa que tem medo de envelhecer, é a pessoa que realmente tem uma ela não passou, ela regride. E vide aí essas questões atreladas a adultos usarem chupetas. Sim, essa é a novidade do momento. É bebê reborn. Você cria, um adulto está ali criando um brinquedo, né? Então, esses são alguns fatos que mostram de uma forma concreta o tanto que algumas pessoas elas não desenvolveram determinadas fases ou não superaram determinadas vivências traumáticas, que dá na mesma, porque o trauma, ele trava uma etapa de desenvolvimento. Sim. Então, é bom a gente esclarecer para o público que está assistindo que a gente vive hoje uma pandemia de saúde mental, gente. Sim. Isso tá para todo mundo. Vocês podem perceber como as pessoas estão ao nosso redor. Tá uma coisa completamente insana, né? As pessoas elas não estão tendo equilíbrio, elas não estão tendo paciência ali para determinadas coisas, relações são tratadas como lixo descartável, né? E abre-se ali relações eventualmente, né? Transformou o país num puteiro. Sim, pois sim, assim se ganha mais dinheiro. Sim, já dizia Cazuza, e né? Essas questões atreladas às redes sociais e crianças, a gente percebe muito que o que tem por trás disso? Dinheiro e visibilidade. Sim. A gente está criando uma sociedade quase que psicopata, sim, onde status, poder e diversão, que é o que vale, que são as características ali de uma psicopatia, um narcisismo, né, ali velado. Então, essa sociedade ela está completamente maluca, né? Dá vontade de chegar lá na frente e perguntar aqui, vamos voltar para trás, gente, porque deu alguma coisa errada. Eu não estou falando que a modernização, ela só trouxe coisas ruins, né? Eu estou afirmando que, na realidade, muitas vezes não soubemos fazer uso das redes de uma forma com parcimônia, com temperança, com um pouco ali de sabedoria, de uma forma saudável, e isso incorre num retrocesso no quesito saúde mental. Sim. Então, às vezes, até a gente desenvolveu hoje, por exemplo, a gente produziu uma vacina em 1 ano. As pessoas estavam falando que aquilo demorou muito. Isso, para quem cria uma vacina, é uma coisa incrível, impressionante. Sim. A velocidade ali, né, daquele desenvolvimento da vacina contra a Covid. E, em contrapartida, a saúde mental, ela regrediu, ela, sim, descambou, né? Antes, matavam ali à luz do dia as pessoas, se bem que hoje também continua, né? Mas antes era degolado ali em praça pública, né? No Coliseu Romano eram degolados e alimentados por leões. Ok, a gente vive também uma selva hoje em dia relativamente àquele processo, mas na saúde mental eu te dou a convicção, retrocedemos e falhamos miseravelmente. Certo, nós temos hoje em dia muito mais crianças que são diagnosticadas com TDAH, com hiperativismo, com diversas patologias, né? Então, a minha dúvida todo esse processo contribui para isso, ou nós temos hoje mais diagnóstico do que nós tínhamos antigamente? Para o
professora, eu vou falar da parte como professora, óbvio, né? Que a parte de psicologia eu deixo com a Ju. Sim. Primeira coisa que eu gosto de deixar muito claro é que essa dúvida sua é a dúvida de todo mundo. E às vezes as pessoas que sofrem com o diagnóstico acham que a gente está atacando, que a gente está questionando. Não estou atacando, não estou duvidando da existência de um diagnóstico. Mas a sua pergunta é válida. Realmente, o que aconteceu? Porque a gente não pode partir somente do pressuposto que antes não era diagnosticado. Não é só esse o pressuposto. Sim. Então, assim, como professora, o que eu percebo é a ideia do imediatismo que tomou essa geração. Essa geração não é ruim. A gente tem mania de falar mal da próxima geração, como nossos pais falavam da nossa, e aí vai, né? Sim. Essa geração não é de toda ruim, Rani, mas é uma geração que sofre extremamente com o imediatismo. E eu vejo isso, como professora, o quanto isso é extremo para eles. Nós somos uma geração que escuta tudo o áudio em 2.0, que não tem paciência mais de uma ligação, que não tem paciência... que vira meme, né? Se a pessoa manda vários áudios, inclusive. Eu ouço áudio no acelerado e preferiria nem ouvir o áudio, eu queria só ler. Nós somos uma geração que não gosta de perder tempo, não prende atenção, né? Tanto que o engajamento, o algoritmo, a gente fala tanto de algoritmo, o Felca fala tanto de algoritmo, ele mede a seu alcance se você consegue deixar as pessoas 5 segundos presas no seu vídeo. Olha que interessante. Porque isso quer dizer o quê? Que a maioria das pessoas não ficam 5 segundos em um vídeo. E eu faço um desafio. Tentem se lembrar, neste momento, quais foram os últimos 5 stories que você assistiu. A gente não lembra. Não lembra. A mente já não prende. Só que o nosso cérebro, ele não foi preparado para essa tecnologia. O nosso cérebro... a gente não tem como implantar um SSD igual a gente põe no notebook, né? Sim. Não tem como, né? Não que aí tem ele vai como. ficar mais rápido. Não, isso aqui vem de fábrica há vários e vários anos. Claro, vai evoluindo. Mas a gente chegou a um ponto que pela primeira vez, eu não sei se vocês viram esse estudo, o QI, né? O QI baixou no Brasil, diminuiu no Brasil. No Brasil. No Teve Brasil. uma diminuição. Então você achou que o seu cérebro ia evoluir com a internet? Mas esse é no Brasil, Com viu? isso tá- Nos outros países manteve-se ou aumentou. E a gente tem uma regressão, né? E a gente está tendo uma regressão. Então, assim, são pessoas extremamente imediatistas. E o imediatismo, ele gera uma coisa. Quando você não tem algo de imediato que acontece com você, ansiedade. Vazio, frustração, irritabilidade. Ansiado, ansioso, não consigo. Ai, meu Deus. Assim, do tipo que, por exemplo, se eu fosse estudar hoje para concurso, eu acho que eu ia levar uns 5 anos para passar. Vai falar para alguém que ele tem que estudar 5 anos. A pessoa já morre, não, já Então, desiste. pelo amor de Deus, você está falando sério que eu vou ter que estudar 5 anos? Por quê? Porque eu tô acostumada com uma nova existência em que eu faço um vídeo imbecil e viraliza e aquilo monetiza. As pessoas às vezes não sabem, Rani. Mas o TikTok, porque às vezes as pessoas não têm TikTok. O TikTok monetiza por visualização. Pode ser a maior besteira que você estiver falando. Se você tem 10 mil seguidores, a partir de 10 mil seguidores você ganha dinheiro com o vídeo. E as pessoas se expondo numa medida que é aquilo que o Felca mostra no primeiro vídeo, né? Aquele povo fazendo uns trem assim, se expondo ao ridículo. Sim. Se expondo ao ridículo para viralizar. Quanto custa viralizar? Então, assim, e a internet nesse moinho de algo rápido, algo instantâneo. Nossa, do nada, a Juliette, quem era Juliette? Pô, não sei quantos milhões de 30 milhões de seguidores. seguidores. Antes era uma coisinha ali, era um palhaço, era o Charles Chaplin, né? Que fazia uma gracinha, as pessoas assistiam. Hoje em dia tá uma coisa ridícula, tá engraçado ridículo. também que hoje em dia as pessoas estão, por causa da internet, por causa dessa facilidade de alguns influenciadores praticamente sem conteúdo, viralizar e ficar milionário, as pessoas vivem uma realidade meio fora da realidade, né? Porque acha que é assim, ninguém vai querer trabalhar para ganhar um salário comercial, ou ninguém vai querer passar 2, 3 anos estudando, porque alguém que não tem nenhum estudo falou uma besteira e ficou rico. Você não viu no vídeo do Felca o podcast dos Enzo lá? Enzo, Eu vi. Os Enzos Podcasts. Agora, Rani, por exemplo, coisas de médio e longo prazo que trazem uma certa saúde mental,
elas estão sumindo. Eles querem o imediatismo que a Luana falou. Então, por exemplo, um casamento de longo prazo, você ter aquele parceiro para a vida, né? Você construir uma casa, que é algo de médio a longo prazo, você estudar para um concurso, que é algo de médio e longo prazo, um relacionamento que ali de amor, que é construído no dia a dia, no diálogo, nas dificuldades, tudo descartável. Tem coisa que eu estou ficando horrorizada. As pessoas, elas têm a pachorra, né, de ter, às vezes, uma relação fixa, elas saem e transam com quem elas quiserem. Porque está de comum acordo, as pessoas não estão lutando para ter algo que é aquilo que, segundo a ciência, traz felicidade. Né? Você nunca viu pessoas integradas nessa questão do imediatismo, do prazer imediato, serem felizes. Viver uma vida de prazer gera desprazer. E as pessoas elas têm que ter essa tomada de consciência, porque senão elas vão se adoentar cada vez mais. Mas eu quero saber, Ju, TDAH. TDAH. Por quê? O aumento? Pode ser. A gente nunca na psicologia tem que falar que uma causa é aquela para um determinado efeito, que só tem uma casuística. Então, normalmente na psicologia, em saúde mental, tem inúmeras causas. Né? Então, por exemplo, o TDAH tem um perfil ali, Lu, de ter uma ordem genética. Então, sempre tem 3 questões que vão gerar uma doença. Então, sempre essas 3. Se não tiver uma dessas 3, não gera uma doença. Então, primeiro a genética, primeiro o momento de vida do indivíduo e a história pregressa da pessoa. Essas 3 aliadas vão gerar uma doença. Sempre as 3. Uma ou 2 funcionando não gera, tá? Então, por exemplo, na época da pandemia, o momento atual serviu de gatilho para essas 2 coisas que eles tinham que não tinham engatilhado. Aí você viu um aumento nas questões de ansiedade, né? Hoje em dia somos o primeiro lugar no mundo de ansiosos, o segundo lugar no mundo em burnout e o 5º lugar em depressão, né? Depressão somos o 2º lugar na América Latina. Então, essas doenças foram eclodindo. Hoje, é o que a gente chama de empilhamento de informações, de dissociação, quando a pessoa ela fica muito em rede social, que é o que você falou, Rani, do universo paralelo, está sendo muito confundido com TDAH, que é um diagnóstico sério e um diagnóstico que é exclusivo. Eu tenho uma experiência pessoal, assim, porque, de então, fato, hoje tudo é TDAH. Todo mundo tem TDAH. Então, a pessoa dorme mal, a pessoa se alimenta mal, ela é viciada em redes sociais que dão efeitos análogos ao TDAH. O TDAH é um assunto sério. Seríssimo, com consequências sérias. E ele é exclusivo. Então, você faz um diagnóstico diferencial. Então, antes de você classificar um TDAH, você tira a depressão, você tira a ansiedade, você vai tirando, você vai excluindo, até você chegar a esse diagnóstico diferencial, que é um dos últimos que a gente faz, depois de ter uma retirada gigantesca ali num DSM e num CID. Então, as pessoas, elas acham que talvez se escondendo atrás de um diagnóstico de TDAH, que tem que ter testes, e um psicólogo também para avaliar esses testes, também analisar a vida do indivíduo, e elas se escondem através de um diagnóstico para justificar um pseudolaudo, para na realidade elas estão igual zumbis em redes sociais, elas não dormem bem, elas não se alimentam, elas não se socializam. Não tomam sol. E aí vem me falar que isso é TDAH. Isso não é TDAH. Os meus alunos muito assim, na primeira dificuldade de aprendizado. Tem TDAH. Tem TDAH. E você vai ver, mas qual é a sua dificuldade de aprendizado? Ah, não estou entendendo isso aqui. Nossa, quantas vezes você já estudou? Ah, primeira vez que eu vejo, meu filho. Você lembra? Bem-vindo ao grupo. Você lembra a ivermectina? E teve também um outro medicamento na época da pandemia, que ficou em falta porque estava todo mundo pegando, e aí o caso em si não era bem tratado. Há algum tempo estava faltando Ritalina em farmácia. Porque a quantidade de TDAH, Lu, é muito pequena na sociedade. E aí o povo tomando Ritalina. Para estudar. Mas, existe uma febrezinha nesse universo dos concursos. Então, existe uma febre. Não, a Ritalina até já foi vencida. Hoje é Venvanse, 100% Venvanse, que é muito mais forte, inclusive. Que é outra coisa, né, que a gente precisa discutir. Eu falo para você, mas eu falo também aqui pro estúdio inteiro.
a romantização dos excessos. Sim. A gente romantizou uma vida, uma escala de trabalho, um ritmo de vida absurdo. Ao ponto que quantas vezes eu me senti culpada por descansar. Sim. Eu não deveria estar descansando nessa hora, porque o meu concorrente está fazendo isso. Porque só quem, como é que é? Só quem não sei o quê pode ver o extraordinário. Como que é a frase que tá? Aquela frase de coach do só quem arrisca pode ver o extraordinário. Então, assim... Eu não quero arriscar, não. Eu quero a coisa facinha. Se puder entregar já feito, eu agradeço. Você tem que sofrer. Eu não. Eu mesmo não quero sofrer, não. Eu quero a coisa vindo na minha mão. Você tem as duas coisas. Você tem, ao mesmo tempo, uma geração que quer algo muito fácil, como você falou, não quer compromisso, não quer investir nela mesma. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma geração de coach 24 horas por dia ali postando. Eu odeio coach. Tô dormindo. Não estou falando de coach. Honey, você numa é coach? forma... Não sou. Numa forma pejorativa. Eu preciso dizer que eu tô te falando de uma forma pejorativa. Eu acho que tem coach que presta. Eu acho que tem coach que apanhar. Não, vem não. Não fala não, pra não divulgar. Mas eu acho muito essa ideia da internet... Ela desconectou o real do virtual para as pessoas. Eu tenho, um pouquinho ainda no tema lá das crianças, existe hoje também uma confusão nisso. Olha, é criança, então criança não pode ajudar em casa, criança não pode ter uma tarefa, criança tem que fazer exclusivamente tarefas de criança. Então a criança não pode arrumar ali a cama dela, a criança não pode pegar o chinelo dela e ir no lugar, porque já seria uma exploração infantil. Eu queria a visão de vocês dessa perspectiva. Mais uma polêmica agora, inclusive. Eu entendo a sua fala. Eu entendo 100% a sua fala. Que vocês realmente vão... De certo modo, você fala assim, mas eu não posso botar minha filha para lavar uma louça. Eu não posso botar a vida para... Calma. Eu não posso pôr meu filho para trabalhar. Você fala assim, eu acho que poderia. O que acontece? O cenário que nós vivíamos em 1988, ele exigia medidas drásticas. Entendeu? Lá em 88, não dava para eu flexibilizar. Não, tudo bem, você pode pôr a sua filha para lavar. Porque não... Por quê? Não dava. Ju, quando você tem um impacto muito drástico, você tem que vir com uma resposta pior do que ela. Então, quando a gente vivia numa época de total exploração infantil, a nossa resposta foi de tolerância zero. Entendeu? Tolerância zero. Não vai ter. Igual aconteceu com a embriaguez ao volante. Por que hoje você não pode, é tolerância zero? Porque o povo bebe e mata pessoas dirigindo veículos. Então é tolerância zero. Eu não tenho como fazer uma abertura nisso aqui. Só que, com o passar do tempo, isso poderia ter sido ao longo dessa educação social, porque você educa, você vem com a medida drástica. Pá, não pode nada. Eduquei, eu começo já o quê? A flexibilizar, a equilibrar. Então, talvez na verdade, a gente está só nessa fase, Rani. Então, chegamos nessa fase, vamos conversar? Dá para flexibilizar já? A gente realmente erradicou as evasões escolares? A gente conseguiu combater a exploração infantil, etc e tal? Eu não sei. Eu vou te falar que é um tema que eu não tenho os números. Eu temo que a gente esteja numa bolha achando que já foi erradicado e não foi. Tá? Sim. Temo isso. Uma subnotificação. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida como delegada, mas principalmente com isso aqui, com o Instagram, foi descobrir que existe um mundo além do meu nariz. Sim. Uma realidade completamente diferente. Gigante. E então, essa assim, questão da adultização, ela veio para colocar à tona toda essa podridão. Né, essa podridão. Isso que você está falando é outra coisa. Não é raro aparecer em consultório, Rani, pessoas que não tiveram esse desenvolvimento, que muitas vezes cuidavam dos irmãos. Nossa, e hoje tem sequelas péssimas. A angústia do papel do irmão mais velho. Isso. Sim. Ou do meio que fica ali engessado, ou caçula que de repente é deixado, mas muitos que são ali arrimo de família com muitos problemas e agora são adultos que estão trabalhando esse fato de pais e mães se ausentarem, seja lá o motivo que for, e eles terem pego esse papel social. Claro, né? Quando eu boto a mulher no mercado de trabalho,
Eu não pensei no outro trabalho dela. Sim. Então, bota a mulher no mercado de trabalho sem que ela abandone a outra jornada. Por isso que a gente fala de dupla, de tripla jornada. E que muitas vezes não vai encaixar. Sim. Por mais que a mulher queira, ela não vai conseguir. Ela vai ter que abrir mão. Ela abre mão, querendo ou não, um pouco do espaço dela, da vida profissional dela. Sim. Ela vai ser questionada. A mulher é questionada, o homem não é questionado. A mulher que quer crescer profissionalmente e de alguma forma ela sacrifica um pouquinho da vida ali, né? Ai, vou botar a criança na creche. Teve que viajar e deixou os filhos em casa, na creche com a mãe. Cadê a mãe? Acabou, assim, uma cobrança. A culpa é sempre da Como se ela mãe. tivesse... Gente, outro dia eu vi no TikTok uma mãe falando assim, que ela um diário de desmame. E aí, nesse diário de desmame, ela falou assim, eu não tava dando certo, eu tive que fazer uma coisa horrorosa. Eu falei, gente, o que será que ela fez? Bateu na criança. Eu pensei, bateu deixou na ela criança, com fome. gritou com a criança, não sei o quê. Aí ela falou assim, tive que oferecer um prêmio se ela não mamasse. Ficar o celular. Sem o mamar. Ver videozinho. Eu tive que falar pra ela, se você não mamar, se você não mamar hoje, amanhã eu vou te dar um picolé. Eu falei assim, gente, mas o que é horroroso nisso aí? Não tô entendendo. Eu falei assim, sabe que não pode? Claro que eu entendo psicologias, avanços, a ideia de realmente a gente não trabalhar com compensações, né? Diz que faz muito mal psicologicamente pra criança. Dependendo. Enfim. Mas, talvez gente... um picolé não afete tanto, né? Como é que eu pergunto, como que eu, numa sociedade que eu quero que as mulheres avancem e que a gente viva uma situação de igualdade, quando eu tenho uma classe, que é a classe da maternidade, exigindo da mulher, porque assim, se você não tiver um parto natural, o seu parto for normal, ou se for cesárea, meu Deus, se o parto for cesárea, sangue de Jesus tem poder, você é menos mãe. Se você não amamentou, você é menos mãe. Se você não deu a luz da banheira, você não... Sim. Tem que ser na banheira. Eu já atendi médicas chorando aos prantos que elas não conseguiram fazer um parto natural, que teve que ser cesárea. Chorando, Rani, que ela é menos mãe porque não gerou de uma forma natural. Gente, meu olha Deus, que eu nasci discurso de cesárea, maravilhoso. olha a minha cara. Olha que discurso que não deu tão errado assim, maravilhoso. E sabe o que é engraçado? É que a maioria dessas mulheres, elas se posicionam muito da ideia do empoderamento feminino, do poder da mulher. Muitas se dizem feministas, mas elas estão com um discurso que arrastam a mulher para um único papel que é de ser mãe. E estão chorando no cantinho, no consultório. Porque a frase é linda e é certa. Se a maternidade é pesada, é porque a paternidade tá leve. Se dividir por 2, estaria melhor, né? Oxi, mas é isso. Então, assim, é uma dificuldade. Eu fico assim, olhando apavorada. E a gente ainda vive uma sociedade, Rani, que diminui a mulher à maternidade. Eu vou falar por mim. Você olha lá no Instagram, sou a delegada mais seguida do Brasil, dou aula em todos os cursinhos, tenho uma mentoria, sou delegada de polícia, tenho meu relacionamento. Uai, cadê o filho? Cadê o filho? Eu já passei por essa fase. Você vai... Eu sobrevivi, Rani. Nossa, tadinha da Luana, né? Gente, sério, teve um influenciador aí com seus 5 milhões que foi me atacar nas redes sociais por causa de um áudio que eu usei dele. Eu não marquei ele nem nada, mas ele fez um áudio, eu acho que vocês já ouviram, que era assim, mulher bonita não trabalha. Não sei se vocês sabem. Olha lá, ele ouviu. E eu falei que eu nunca tinha sido chamada de feia de uma forma tão bonita. Tudo bem. Sou feia. E aí ele convocou, né? Porque ainda não sei se você vai entrar no tema Red Pills. Eu também sou feia. Vamos partir agora. Vamos entrar nas mulheres agora. Vamos falar sobre mulheres. E aí ele pegou aquilo ali e falou assim... Você já ouviu? Tem uma frase muito maravilhosa. Quando você não pode atacar o discurso, você ataca a pessoa que fala. Sim. Então, como ele não podia atacar meu discurso, que eu falei assim, não, eu sou muito feia e trabalho. Ele não podia falar que eu era feia, ele nem podia falar que não trabalhava. Que eu não trabalhava. Então, ele mandou todos os seguidores perguntarem assim, se eu era tão bonita, onde estava meu marido e meus filhos? Eu fiz uma entrevista aqui com uma pesquisadora muito interessante desse tema, que é a doutora Valesca Zanella, que é professora universitária aqui de Brasília. Nós abordamos muito esse tema e eu queria falar dessa questão das mulheres, essa questão do machismo,
você como delegada aqui no DF e aqui em Brasília, nós temos muitos casos de feminicídio, muitos casos de violência, o que é uma loucura, né? Ainda tem essa questão realmente o homem se acha no direito de bater ou de eventualmente tirar a vida da mulher pelo simples fato dela não querer fazer algo que ele queria, pelo simples fato dele achar que de fato a mulher não tem as próprias vontades, então ela é um objeto que ele coloca, tira onde quer. Como você vê essa transformação? A gente está caminhando realmente para um cenário pior, porque é isso que parece. Não, eu vou te falar o seguinte, vocês são de Brasília, todo mundo aqui, vocês acham que tem muito feminicídio aqui, né? Muita coisa. Sabia que Brasília é uma das 5 melhores cidades para mulher viver? E Brasília é assim. Em Brasília, ó, bateu 5 feminicídios em janeiro. Então, assim, o Brasil não é seguro para mulheres. Mas não é o Brasil somente. O mundo não é seguro para mulheres. As mulheres, por muito tempo, e não foi com a Revolução Francesa não, tá, galera? Que o povo acha que veio em 1789, porque uma das idealizadoras da libertação da mulher pediu para colocar na carta, né, da Revolução Francesa, que não homens são livres, mas que homens e mulheres, ela foi degolada. Não é a gente vem, ó, lutando. Essa que é as coisas que as pessoas não entendem. Eu não tô aqui para dizer que a mulher é melhor do que o homem. Não, nada disso. Eu tô aqui para que você entenda que o fato de você ter nascido homem já te dá um monte de direitos e garantias que eu, mulher, para ter a mesma direito e garantia, eu tenho que lutar. Essa é a diferença que a gente vive quando eu falo de uma sociedade desigual. Sim. É desigual nesse sentido. A gente acabou de falar do tema da paternidade e maternidade. Eu não preciso falar que a cobrança é diferente. É óbvio que é diferente. E em vários pontos é injusta. Você pode até achar, não, mas pra mulher tem que ser não sei o quê. Mas é injusta. Você não vai falar que é justa. Então, assim, trabalho. Eu não preciso falar, a gente continua vivendo homens ganhando mais que mulheres. Homens ocupando espaço de poder. Gente, olha pro nosso legislativo, judiciário e executivo. Sim. Os 3 poderes. Quantos presidentes mulheres nós tivemos? Quantos presidentes de Câmara, Senado, a gente já foi lá, naquele negócio que tem lá na Câmara, aquelas fotinhas? Parece que é tudo parente, porque é tudo igual, é o mesmo padrão. Tinha que colocar uma foto nossa aí, né? É o mesmo padrão. Que ficar lindo. A gente no meio de... E não bate nessa conta, porque saiu uma pesquisa ontem, né, que no Brasil tem 7 mulheres para cada homem. Então a gente é a maioria. 7 mulheres para cada homem? E a gente é a maioria. Por isso que os Jurandir do Brejo estão se achando. Com essa conta, os Jurandir estão se achando. Eu desejo a todas as mulheres, a autoestima de um homem mediano. Porque eles estão se achando. Eles estão se achando de um jeito, né? De uma coisa assim, exatamente. Que tá icônica. Aí você faz uma pesquisa ali, Lu. 3% dos homens se acham feios. Eu quero ver onde estão os 97%? Mas eu já discuti com a Juliana sobre como o mercado da beleza, ele atravessa as mulheres de uma forma muito diferente que atravessa os homens. Sim. É muito cruel com a gente, o mercado da beleza. Eu posso falar assim, que no máximo que você fez para vir aqui foi pegar a sua roupa, tomar um banho e Isso é muito interessante que ela vai falar. Então, muito, tem até um nome, né, Lu? Eu, Luana, eu tive que pensar minha roupa. Às vezes eu visto várias roupas, eu vesti vários sapatos. A Juliana falou assim pra mim, eu falei assim, eu não quero me maquiar. Ela vem se maquiar. Eu falei, não tem condições. Como é que eu vou sem me maquiar? Por quê? Né, eu tenho que preparar cabelo. Quanto tempo, eu peço para as mulheres pararem para pensar, quanto tempo por semana, Rani? Eu quero te perguntar, você gasta investindo em beleza? Não vem, não. Tu não vai mentir. Zero. Eu não gasto quase nada. É só um penteado aqui. Aí a mulher, unha, cabelo, sobrancelha, roupa, magreza. Porque o homem, a maioria faz atividade física porque gosta. A gente faz
Não é porque... E o Jurandir paga um McDonald's de R$30 e acha que tá sustentando aquela mulher. Ai, gente, não, o Jurandir, ele tem que ser extinto. Ô, Jurandir, meu amor. R$30 no sanduíche. é canetinha, é monjaro, é lipo, é silicone. Caríssimo. Agora sim, a gente teve uma mini vingança, que agora são os homens fazendo transplante capilar. Sim, sim. Uma mini vingança, assim. Mas isso foi pensado exatamente quando os direitos das mulheres avançavam e eles quiseram fazer com que esses direitos regredissem. E como que eu fazia com que os direitos... Esse é um livro que eu esqueci o nome da autora, depois eu boto para vocês. Quando você ia tendo uma progressão de direitos das mulheres, isso envolvia que as mulheres se envolvessem nas causas e gastassem tempo naquilo. O mercado da beleza foi utilizado para fazer com que a mulher parasse de pensar e de gastar o seu tempo reivindicando lutas e fosse fazer o cabelo. E fosse fazer a unha. E aí hoje a gente tem um padrão que se repete. O padrão de beleza hoje no Brasil, Rani, ele é o padrão da exclusão. Todas as vezes que alguém alcança esse padrão, que a massa alcança esse padrão, o padrão de beleza ele vai mudar. Então, anos 2000, todo mundo bota silicone. Silicone, ninguém tinha condição. Botava silicone, meu Deus. Quando todo mundo conseguiu botar silicone, a moda agora o quê? Peito pequeno. Peito pequeno. Paniquete. Não, vamos antes. Antes era ser magra, Gisele Bündchen. Magra, aqueles anos 2000, né? Paris Hilton, sim, né? Cadavérica, aquela conversa sobre anorexia, bulimia. Kate Moss. Aí veio, aí o padrão de magreza era esse. Aí mudou. O padrão de beleza passou a ser o quê? A mulher paniquete, bombada, malhada. Aí veio a Kim Kardashian, com aquele corpo assim, nossa. Qual que é o padrão agora de novo? Magreza de novo. Aí vem todo mundo. Todo mundo botava a injeção lá de anabolizante, agora é monjaro. A injeção é outra. Então, assim, todas as vezes que o padrão de beleza ele torna-se acessível, ele vai mudar. E isso é uma coisa que atinge as mulheres muito mais. Eu não sei, eu te falei só de mulher. Sinceramente, eu não sei qual foi o padrão de beleza do homem. No máximo que muda é barba, né? É o com barba, sem barba? Sem barba. Com barba, sem barba. Ju, eu queria que loucura! Isso que ela falou é muito interessante. Sim. Porque você retira a mulher de vários contextos e coloca ela girando numa gaiola onde se aprecia só a questão da vaidade e o pior, a validação do outro em relação à beleza, né? Ju, a gente tem um fenômeno agora, também por questões políticas e da questão do conservadorismo, onde tem as chamadas mulheres antifeministas. Então são mulheres que defendem, principalmente as esposas dos sertanejos aí, que dizem que de fato a mulher é isso, a mulher nasceu para ficar em casa cuidando dos filhos, que tudo isso, embora ela ache que tá seguindo as vontades dela e a liberdade dela, isso também vem desse padrão estrutural, né? Pois a questão que eu tenho que falar aqui para vocês, de uma forma geral, todo mundo, pelo amor de Deus, ouça o que eu vou falar. Essas mulheres nem sabem do que elas estão falando, né? Sim. É porque elas confundem feminismo com femismo. Então, elas colocam uma questão radical, que todo o processo tem, né? Uma questão radical, e ficam atacando uma causa que veio, na realidade, dar, inclusive, o direito dela colocar um voto numa urna. Sim. O que antes era minado. Sim. Então, tem que ter uma diferença bem gritante do que é feminismo e o que é feminismo. Lu, fala você agora. Eu só queria falar... Porque isso é importantíssimo. Ele me causa um negócio no coração, sabe? É importantíssimo isso, porque as pessoas são ignorantes, elas não sabem do que elas estão falando, entendeu? Feminismo é o que se contrapõe ao machismo. O feminismo é tão ruim quanto o machismo. Sim. É a ideologia pregada de uma supremacia feminina. Que hoje a gente vive umas... supremacia masculina. Ai, não vive. Se você quer, não quer, problema seu. Você acredita ou não? Mas vive, tá? Então eu já falei, vai lá olhar quantos deputados a gente tem, vai lá. São fatos, são dados. O feminismo, ele tá falando dessa briga de que a gente não precisa lutar para ter os mesmos direitos que o Rani recebe gratuitamente por ter nascido homem. Não é culpa sua, tá?
Não tô culpando o homem. Ai, meu Deus, a culpa é minha. Não tô te culpando. Pelo amor de Deus, não quero também um Fiuk, né? Chorando. Desculpa por ter nascido homem. Você Não adianta. Agora, assim, o que a gente precisa é se botar no lugar do outro. É massa, não é? Vamos falar uma coisa que nós três temos em comum. É massa ser branco. Agora, imagina você nascer preto e só o fato de você ser preto, você saber que você vai ter outros tipos de oportunidade, outro tratamento na sociedade. Sim. Ele também não fez nada. Só nasceu. Então, assim, a gente tá falando disso. O fato de nascer mulher faz com que, para você tenha os mesmos direitos que um homem, você tem que lutar. Então, o feminismo, claro, feminismo, a gente vai ter várias vertentes. Eu nem vim falar aqui de feminismo liberal, neoliberal. Eu vim falar do feminismo como base de uma busca de igualdade de oportunidade, tá? E isso baseia-se, inclusive, que eu, Luana, eu defendo que se a mulher quiser ser dona de casa, ela possa. Sim. E se ela quiser tudo bem. Trabalhar, ela possa. Que eu não tenha que estabelecer um padrão obrigatório, nem de felicidade, nem de comportamento. Então, se ela quiser ser isso, o feminismo acabou comigo que eu quero ser mulher troféu. Minha filha, vá ser mulher troféu. Você te faz feliz? Só que você pode ter certeza que você só vai ser uma mulher troféu do jeito que você idealiza na sua mente, porque tem um bando de feministas que luta contra a igualdade de oportunidade, a possibilidade de quebra de dependência emocional, de quebra de... Aí você vê lá, a antifeminista, outro dia tinha uma antifeminista, pregando exatamente isso que você falou, que a mulher tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, que ela não tem que trabalhar, e no final, para saber mais, compre meu curso. Oxi! Não é que não pode trabalhar? E no final ela compre meu curso de feminilidade. Mas não é que mulher não pode trabalhar. Essas coisas, elas caem facilmente em contradição, Rani. Exatamente. Basta, eu falo sempre, basta o primeiro posicionamento que ela tiver contra qualquer abuso e arbitrariedade, ela vai sentir e ela vai clamar pelo feminismo. E ela vai ter o abraço delas, querendo ou não, né? Eu lembro quando Cíntia Chagas, né? Que aí, eu não sei se ela é feminista, mas ela é ligada, ela falou, né? Que ela é de direita, ponto final. Quando ela sofreu a violência doméstica, ela ainda está sofrendo, ela postou o apoio da coalizão feminina, né? Que apoiou, e é isso. A gente está ali para apoiar todo mundo. Eu acho que o feminismo de verdade é esse. Ah, mas é de direita. Eu sei que eu tenho várias amigas que falam assim, eu não vou acolher não, que essa daí tá colhendo o fruto do discurso que ela faz, não sei o quê. Eu entendo, mas eu tenho outra visão. Eu acho que a gente vai continuar acolhendo, mas eu entendo quem se machuca, porque quem tá ali na frente, levando as chicotadas. Que não é fácil. E claro, e se nós somos maioria, Rani? O nosso opressor nunca... Simone de Beauvoir falar. O opressor nunca teria o poder que ele tem se ele não tivesse a ajuda das oprimidas. Sim. Eu vou fazer um quadro com vocês. Perfeito. E, gente, pelo amor de Deus, não passa vergonha em rede social, não passa vergonha em um círculo de amigos. Feminismo é diferente de feminismo. Eu faço uma pena. Mas foi demonizado esse nome. A gente tem que inventar outro nome já. Tem que inventar outro nome. Eu vou fazer um quadro com vocês que chama Verdade ou Mentira. Ai, meu Deus. Peraí, posso consultar o chat. O que ele vai ter? Vai ser bem rápido, só se é verdade ou mentira. Mas bate-bola uma com a outra? Não, vou perguntar e cada um responde. Pergunta pra ela primeiro que dá tempo de eu pensar. Só por isso eu vou começar com você. A sonoridade. Redes sociais são a principal causa da adultização? Uma das. Da adultização atual, sim. Sim. Meninas sofrem mais do que meninos? Sim. Sim. A adultização aumenta a evasão escolar? Verdade. Com certeza. Com certeza. Recentemente foi aprovado um PL na Câmara. Ele é suficiente para resolver todos os problemas relacionados a esse tema? Não. Uma pulguinha. A família tem mais responsabilidade que o Estado em resolver esse problema? Verdade ou mentira? Depende dos pais. Eu colocaria assim, depende dos pais, entendeu? Lu. É uma conversa
tão complexa. É muito. Mas eu acho que equilibrado. depende dos pais. Eu falaria mais, eu acho que a gente exclui muito a sociedade desse tema. Sim. Família, Estado e sociedade. A gente continuar vivendo na sociedade. Briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. A gente não avança. Vai colher a concha. É problema de todo mundo. Isso é um problema de todo mundo. Social. Influenciadores digitais são os maiores culpados? Sim. Com certeza. Depende do influenciador, né? Sim. Tem influencers bons, tipo Felca, Luana, e alguns que usam isso de uma forma inadequada. Então depende também. As Big Techs lucram com essa exposição de crianças? Com certeza. Absoluto. Não quero ter minhas contas derrubadas. Meu engajamento indo pra zero. Com certeza. Eu falo, Lu. Se derrubar minha conta, eu faço outra. Essa começando com você. Socorro. A adultização leva a transtornos alimentares? Com certeza. Com certeza. A adultização pode ser revertida? Pode. Pode. A qualquer tempo. O bullying digital é consequência dessa adultização? O bullying que muitas vezes as crianças que estão lá expostas, tipo assim, a gente recebe crítica nas redes sociais, querendo ou não, a gente está sempre recebendo um comentário lá maldoso, né? E a gente muitas vezes só desconsidera, nem dá para ler. E muitas vezes as crianças que estão expostas lá na rede social também recebem esse tipo de comentários maldosos, só que eles não têm a nossa mentalidade para lidar com isso, né? Eu acho o bullying muito multissetoriais, sabe? Sim. Ele vem tanto da pessoa que provoca o bullying, de uma carga que ele traz, o que ele normalizou como fazer aquilo ali. Mas, assim, se você considerar que a adultização é a entrada precoce de crianças e adolescentes na internet, com certeza é uma causa bem forte. Certo. Mas não é a única, nem de perto. Certo. Das palavras dela, as minhas. Certo. Eu quero, aproveitando as duas, que é uma delegada e uma psicóloga, nós temos muitos problemas de saúde mental hoje em dia, né? Nós conversamos um pouquinho sobre isso. E nós temos muitos problemas de saúde mental também na área da segurança, né? Saiu um estudo recente com relação aos policiais aqui no DF, mas é um retrato do país inteiro. Muitos problemas de relação à segurança, aos profissionais da segurança, assim como também lá no meu trabalho, eu sou engenheiro civil, trabalho no órgão do GDF. Tem muitas pessoas nesse momento afastadas por questões de saúde mental. O que é que está acontecendo? Bom, o Brasil hoje, para quem não sabe, é o 8º país no mundo com maior índice de suicídios entre policiais. Esses dados nos revelam, obviamente, uma crise silenciosa e que, muitas das vezes, ela é ignorada pelo Estado. Eu acho que a gente tem vários problemas que vão desaguar no que a gente está aqui. Começando primeiro da ideia do policial herói, do policial super-herói, que tudo aguenta, que tudo suporta, dos estereótipos policiais. Quando você pensa em um policial, você pensa naquele homem quase um Robocop, que nada sente, que é forte, que é aquele homem, né, bruto, rústico. Que não tem família, que não tem medo. Exato, violento. E aí você olha para mim e você fala, a Luana não tem cara de policial. Porque você está preso a estereótipos. Então, o primeiro ponto é esse. Demonstrar uma fraqueza de saúde mental no meio policial, que também retroalimenta esse estereótipo, que tem a ideia de que os fortes, de que os melhores, sempre andam com os melhores, vão criando os grupos, as panelinhas, etc e tal, cria um termo que eu nem sei se existe, mas que eu já usei em palestra, que é a psicofobia em relação a problemas mentais. Então, a partir do momento que você tem alguém que porta uma arma, que trabalha na segurança e que dá qualquer sinal de um problema mental, ele é excluído. Ele é tratado de outra forma. Eu não quero andar com esse cara, não quero andar com um maluco, eu não quero estar com ele. Esse cara é fraco para estar na instituição. Eu não quero andar com pessoas fracas. Tá aquela ideia, o fraco tem que tocar o sino, pede para sair, vai embora, não é tropa de elite? Então, esse alimentar essa ideia faz com que o cara tá passando pelo pior momento mental da vida dele, ele não procura ajuda. Ele não vai atrás de ajuda. Tem muita psicofobia ainda, que psicólogo e psiquiatra é coisa de louco. Exato. Nossa, mas isso mudou, viu? Assim, eu ia falar isso com você. Isso mudou, mas é engraçado como hoje ainda se fala, se você for no psiquiatra,
é porque é doido. Se você toma uma medicação para ansiedade, é porque é doido também. Passou dos 30, não tá tomando, é privilegiado. Né? Privilegiadíssimo. Então, só que, assim, eu não tô nessa. Eu já adianto que eu não tô na lista dos privilegiados. Então, na corporação, ele cria isso. E ele cria estigma. Por quê? Porque a partir do momento que você apresenta, aí você pede ajuda, Ju, aí você vai procurar ajuda. A gente não tem, até pouco tempo, a gente não tinha plano de saúde, agora que a gente passou a ter, passou a quebrar realmente essa resistência, etc e tal, você procura ajuda. A partir do momento que você procura ajuda, obviamente que você passa a tomar cautela. Qualquer psicólogo que recebe um policial com problema psicológico vai tomar cautela. A primeira medida que vai fazer é o quê? Tirar a arma? Pronto, você matou o cara. Matou o policial. Porque aí ele não pode mais estar em patrulha, não se sente mais tanto. O que é um policial sem a arma dele? Entendeu? Então ele se sente menos policial, ele se sente menos pessoa ali. E aí o que acontece? Também a gente tem uma crise, obviamente salário. Eu quero deixar muito claro, aproveitar esse espaço, para dizer que eu tenho completa noção do que é ganhar mal e ganhar bem. Eu não vou falar aqui, numa sociedade como o Brasil, em que a maioria dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Sim. Que a gente da segurança pública, que ganha mais do que 2 salários mínimos, está ganhando mal. Mas a gente não está sendo valorizado quando eu observo os outros patamares do órgão que a gente está, órgão que eu digo executivo. Sim. Quando eu vejo os demais salários, as demais funções, os demais cargos dentro do executivo, do judiciário, e você vê que aquele que arrisca a sua vida, policial no Distrito Federal, não é igual em outros estados, que você entra com ensino médio, não. Aqui tem que ter formação, então tem todo um investimento que a pessoa faz, são concursos difíceis. Para arriscar a vida, para ter um salário que não recebe um reajuste há muito tempo, há anos. O policial, ele sai de casa, ele não sabe se vai voltar. Sim. Tem que ficar mendigando do Estado que ele reconheça e valorize seus policiais quando o Estado depende dos seus policiais. O Distrito Federal para se as polícias pararem. Sim. Então, assim, quando eu olho por essa perspectiva, e aí eu não desvalorizo e nem invalido as outras lutas para a educação, para a saúde, porque também tem isso, né? Você vai lá pedir ajuda, reajuste salarial, tá lá embaixo. E para a educação, e para a saúde. Não estou desmerecendo a luta de ninguém. Sim. Mas, assim, é todo mundo na mesma correnteza. Não adianta se eu peço para um e você fala que não, e a gente continua na mesma correnteza. Ela continua forte para todos nós. Certo. E, nesse sentido, uma coisa que, por exemplo, aqui no Distrito Federal tem de forma a aumentar o salário do policial é o voluntário. Que ele vai lá e tira o extra, né? Que o polícia fala. Vou tirar um extra, vou tirar um plantão em outro lugar. Fazer segurança de alguém. Se você tá sem arma, você não pode tirar voluntário. Então é uma loucura. E aí, então, você além de perder a sua visão como policial, a sua autoestima policial, você perde a oportunidade de uma melhoria salarial, que é a única que nós temos hoje. É um problema estrutural mesmo, né? Exatamente. Então, e aí? Aí o policial não procura ajuda, não consegue procurar ajuda, ou então o contrário, né? Aí chega no momento que ele entra em estafa, porque ele não pede ajuda, aí tem que alguém intervir, alguém que tá vendo, que ele não dá conta mais, e aí a gente tem esses números aí. Tantos de policiais em atestado de saúde mental, porque realmente entra em estafa, vai tirando um monte de voluntário para conseguir o dinheiro que eles não têm por um reajuste, enquanto você vê todos os órgãos do Distrito Federal ganhando reajuste. Todos os órgãos. A gente foi um dos... Sabe? Então, assim, não tem uma valorização. E aí sai tirando esse de plantão, tentando fazer... Nossa, eu vou correr atrás do meu aumento por mim mesmo. Estafa mental completo, burnout, vai embora, né? E aí a gente tem uma tropa adoecida mentalmente. Não adianta. Se você desvaloriza o seu empregado, você desmotiva ele. Uma tropa desmotivada, desanimada, doente. Nós estamos falando sobre saúde mental e nós estamos falando com 2 professoras, não é isso? Isso. Preparadoras para concursos públicos. E estudar para concurso público, vocês bem sabem, não é uma das tarefas mais fáceis do planeta, não. E acaba que entre os concurseiros também existe uma demanda de saúde mental, porque
toda a estrutura do concurso público, ela é feita para matar você da ansiedade, né? Então, desde vai sair o edital, saiu o edital, tem a prova, o resultado, o gabarito, aí tem a correção, aí tem o recurso, aí tem a nomeação, aí você ficou no cadastro de reserva, não sabe se entra, se não entra. Então, como o concurseiro, e agora perguntando a vocês como professoras e orientadoras desses concurseiros, como vocês lidam com isso em relação aos alunos de vocês? Ele bate muito essa questão com o momento atual, né? Então, a questão do imediatismo. Se um aluno ele não entrar nessa estrutura sabendo que é de médio a longo prazo, ele desiste. Então, você nem entra. Essa é a primeira questão. Nem entre. Se você não tem a paciência e o equilíbrio emocional, as pessoas entram querendo estabilidade financeira, mas não tem estabilidade emocional. Olha que contraditório. Elas estão procurando isso, mas para elas terem isso, elas têm que ter a estabilidade emocional. Porque vão ser inúmeras reprovações até você alcançar o que você quer. A Luana é um exemplo vivo disso, é só vocês irem lá nas redes dela, o tanto que ela já reprovou, ela apanhou, e é apanhar mesmo. Então eu costumo dizer que o concurseiro é um herói de capa de revista, porque ele está fazendo, né, um planejamento ali que ele não sabe quando vai dar certo e se vai dar certo. Você entraria num negócio desse, Rani? Eu entrei algumas vezes e de fato é muito desgastante. A vida do concurseiro. Então você entrar num plano e que você não sabe se aquilo vai acontecer e nem sabe quando. Isso é herói de capa de revista para mim. Certo. Vou agora entrar, a gente está se caminhando para o outro bloco. Eu só queria dizer isso. Eu me compadeço, tá? De você concurseiro. Eu achei insuportável a minha parte de estudo. Porque a gente fala assim que o estudo engrandece o saber, o prazer. É terrível, eu também falo. Não engrandeceu nada. Eu queria estar na praia, eu queria estar em qualquer lugar. Os amigos saem, você não pode sair. Reprovei 11 vezes, Rani, vou te contar. Reprovei 11 vezes em 2015. Se fosse hoje, 10 anos depois, eu reprovava 30. O nível subiu muito alto. Tá e não piorando. é porque o povo tá mais inteligente? Não, é porque a educação se tornou acessível. Acessível. Sim. Antes você tinha que investir muito dinheiro para ter acesso a um curso, alguma coisa. Hoje não, a internet conectou. E aí você e o Zezinho lá do fim do mundo, que você achou que talvez você achou não, que nunca teria oportunidade, mas agora tem, passam a ser competidores. Então você aumenta o nível dos concursos. E é horrível. Eu me compadeço. É um inferno. Só que assim, dá certo. Acontece. Eu quero que você aprofunde aí nesse seu histórico de luta e reprovações, que eu achei interessante. Anne, sabe por que as reprovações nunca me abalaram? Porque eu nunca achava que eu iria ser aprovada tão rápido. Eu sempre joguei a minha expectativa muito além. Então, assim, quando eu decidi estudar para concurso, eu acho que uma decisão é uma cisão. Decisão é, né, é algo que vem de você. Eu decidi, eu impus um tempo. Porque eu vou falar uma coisa aqui que vai machucar algumas pessoas. E eu já falei isso e hoje eu me retrato. Você já ouviu aquela frase? Só não passa quem desiste? Não é verdade. Infelizmente. Enganaram vocês, falou isso. Infelizmente, eu já vi. Não é todo mundo que passa, não. Passa, cara. Não cabe. Estuda. Não cabe naquelas vagas, né? Gente, assim, pessoas assim, que realmente estão acima ali do negócio. E não passa. Chega na hora da branco, passa mal. Mas o diferencial é o quê? O equilíbrio emocional. Não tem equilíbrio. Então, assim... Fazer meu jabá, né, Rani? Vai que eu sou uma dessas pessoas que não passa. Passou isso pela sua cabeça? Passei. Aí eu falei assim, então eu tenho que botar um prazo. Pô, eu sou do interior de Goiás. Eu não vou ter como ir fazer cursinho. Eu vou ter que estudar por caderno emprestado, por conteúdo aí que tá na rede, que tá de graça no Google. Vou botar uns 5 anos. Se em 5 anos eu não tiver passado na primeira fase, era 5 anos para passar na primeira fase. Eu desisto. E vou viver outro plano. Eu sei que muita gente vira para mim e fala assim, professora, eu não tenho plano B, o concurso é o meu único plano A. Eu entendo, mas a sua vida não é o concurso. Eu não acho que você deve fazer do seu mundo o mundo do concurso. Gente, isso é viver, é vida. Você é vida, você não é só isso, sabe? Sim. Enfim, esse é outro papo. Aí eu falei, 5 anos. Então,
eu ia para as provas, assim, tô dentro do prazo de 5 anos, e que não me derrubava. Eu ficava triste? Ficava. Chorava, porque eu pensava que eu ia levar, que talvez os 5 anos não ia dar. Eu ficava, meu Deus, será que eu vou ter que fazer um aditivo? Esses 5 anos não vai dar, eu sou muito burra. Todas aquelas dúvidas, e eu tenho uma síndrome de impostor absurda, a Juliana sabe, absurda, assim, nossa, não... Pra você ter ideia, eu tomei posse achando que eu tava tomando o lugar de alguém. Nossa Eu Senhora. tô tomando posse no lugar de alguém, porque eu não vou dar conta de fazer isso aqui. Tem nada, eu não consigo. Inclusive falaram isso pra você, É. né? Você não só vivenciou, falaram. Falar pra eu fazer outro concurso, que eu não tinha jeito pra isso. E eu Porque não falta ninguém, pessoas pra também desmotivar, não, nessa Não. vida, né? Por isso que eu mais falo, ó, tem? conta pra ninguém. Fala baixinho. Ah, mas eu tenho que contar pra minha mãe e o meu pai. Conta o mínimo possível. E o dia da prova, fala que você vai fazer um simulado. Fala qualquer coisa. Não conte. Não conte. E aí, o que acontecia? Eu também pensei assim, já que eu não vou poder botar adicional nos meus 5 anos, eu vou fazer de tudo que seja possível para eu compensar esse adicional, que eu já estava assim, 7 anos para a primeira fase, eu já estava assim. Aí eu estudava. Luana, quantas horas você estudava por dia? Eu não sei, Rani, eu estudava o tempo que tinha. E é uma coisa assim, é muito preciosa para mim. O aluno, ele acha que ele tem que parar de trabalhar, ele tem que só estudar. Eu trabalhava e estudava. E eu acho que quando você trabalha e estuda, você dá muito valor naquele tempo que você tem ali para estudar. Aquelas horinhas. Mais produtivo. Você não procrastina. Menino, eu fiquei chocada quando com 9 meses eu passei na minha primeira prova. Nossa Senhora. Eu falei assim, não, isso aqui tá errado. Peraí, deixa eu ver. Luana. Eu tô passando com 9 meses. Assim, gente, eu sou um fenômeno, né? Falei, não acredito. E com 1 ano e 2 meses eu tava aprovada para delegado. Mas assim, com a minha saúde mental, muito mais, porque eu preservei dessas frustrações. O aluno, ele apaixona na prova. Nossa, TF. Aí a Polícia Federal... Paixão é doença. Já é. Vocês sabem que paixão é doença. Eu quero que você fale sobre Não, isso. você quer desejar o mal pra alguém, fale pra ele se apaixonar por uma prova, então... Aí ele vai lá, sai todos os policiais federais. Meu Deus, eu quero ser isso. Aí o povo fala assim, bota um distintivo pra ti. Aí ele bota lá e faz montagem. É isso aqui que eu quero. É isso, é só essa prova que me importa. É tudo isso que eu preciso. No quadro dos sonhos. É papapá. Exatamente. Aí vem a prova, fala um não pra ele, que era o mais provável, porque o requisito pra você ser aprovado é a reprovação. Sim. O mundo dele desaba, porque ele não planejou na cabeça dele o que ele ia fazer se lembra mais. Depois. E sabe qual que é a primeira saída dele? Desisto. O curso não é pra mim. Aí não vai. E aí... Eu vou até fazer já um pré-corte aqui. Eu quero... Luana, você está aqui para o meu colega que está em casa e que vai ver esse seu vídeo. Que está pensando em começar a estudar para o concurso, seja para a carreira policial, seja que são concursos extremamente concorridos, vai ter agora o Corpo de Bombeiros, vai ter também, mas tem também outros concursos muito difíceis. Se você fosse estudar hoje, como seria a sua preparação, qual a sua mentalidade e o que é que você diria para esse aluno e para esse concurseiro? Bom, primeiro que eu acredito que existem níveis e níveis, então a primeira coisa que você tem que fazer é se autoconhecer. O autoconhecimento é libertador na preparação para concurso, Rani. Isso parte, inclusive, de você entender que talvez você não é tão especial para passar tão rápido no concurso. O aluno, às vezes, chega para mim e fala assim, dá para passar? Vai sair Corpo de Bombeiro agora? É sempre a pergunta, dá tempo? Dá para fazer? Eu não sei, você passou com 15 anos no ITA? Você passou antes de terminar o ensino médio na faculdade? Você sempre foi o primeiro lugar? Porque se você nunca foi extraordinário na sua vida, por que agora você iria ser, né? Então vamos passar por esse ponto. Entender que você é uma pessoa... nossa, obrigado, nossa, me diminuiu. Não, entender que você é uma pessoa comum. Pessoas comuns também passam em concurso. Eu passei num concurso. E eu era a pessoa que chorava estudando, que tinha que ler a coisa 5, 6, 7 vezes, porque não entendia, porque não decorava, que achava que não era capaz. Esse é o padrão de todo ser humano, com dificuldade e arrastando. A sua mentalidade tem que ser, primeiro, se autoconhecer. Se você é uma pessoa comum, você vai ralar. Crie essa decisão.
Você vai fazer a prova agora? E se não passar? Não se apaixone por essa prova. Continue na trajetória. A aprovação, ela vem, ela é construída, ela não cai do céu. Ela é uma construção. E aí, se blinde emocionalmente. A Juliana Gebrim tá nas redes, tem vários, em qualquer lugar você vai achar equilíbrio emocional. Equilibre isso bastante. Cuidado com o celular. Cuidado com o tempo que você gasta investindo naquilo que não te dá retorno nenhum. E principalmente se organize. Procure orientação para se organizar, procure uma base boa, tá? E tenha a sua mentalidade blindada para frustrações. Então, o concurseiro ele tem que se blindar de frustrações, seja a frustração de não aprender a matéria daquele dia, seja a frustração de não ter sido aprovado. Ele tem que aprender a lidar com isso aí. Vai levar um tempo, mas a aprovação vai vir. Então, a minha dica principal é organize-se, autoconhecimento e blinde a sua mente. Certo. Eu perguntei para a Lu, para o concurseiro que está pensando em começar a estudar, quais seriam as dicas que ela daria. Para a Ju, vou perguntar o seguinte. Para esse concurseiro que está há 3 anos, 4 anos, batendo na porta, ficando em cadastro de reserva, não sendo aprovado, já tomando remédio para ansiedade, já esperando o edital sair, já estudando. Quais são as suas dicas para esse concurseiro? Então, quando eu vejo essa situação, você está passando por uma das coisas que eu vou falar a seguir, ou as duas. Ou você está com o método de estudo errado, você está equivocado da forma como você estuda, ou você está com algum desequilíbrio emocional. Ou até mesmo os dois juntos. Então, procure um auxílio. Eu sou a psicóloga pioneira no Brasil a fazer esse trabalho com os estudantes. Vejo de tudo, pessoal da UAB, pessoal de concurso, pessoal do Enem. Então, essa minha experiência fala sobre essas duas questões. Ou um, ou outro, ou até os dois, né? E eu costumo sempre também associar a questão do concurso com relacionamento. Sim. Você ficaria com uma pessoa que você está tentando ficar há 3 anos, há 4 anos e não está tendo sucesso? Amplifique as suas opções. De repente, você fazer uma outra área, você fazer um outro concurso para um outro local. Porque eu vejo muitos alunos, eles focando só em um, enquanto na realidade, talvez um outro te traria uma satisfação melhor ou até igual do seu cargo. As pessoas estão procurando estabilidade financeira, mas elas não estão tendo a estabilidade emocional adequada para fazerem as suas escolhas e ampliarem os leques. E até fazendo aqui um link com a questão do adulto e da criança, né? Que foi o mote da nossa fala hoje. Não seja uma pessoa infantilizada. Existem 2 coisas que diferenciam adultos de crianças. A primeira é o imediatismo. É querer tudo naquela hora. Você já viu uma criança? Tem que ser na hora. E a outra é não saber trocar o objeto. Então, às vezes, aquela criança ela quer aquele saquinho de doce com fechinho azul. Mas ela sabe que existe um saquinho de doce com fechinho laranja que tem o mesmo conteúdo. Então, amplifique os seus leques, trabalhe. Trabalho ou estudo? Gente, a maioria aqui dos brasileiros trabalham e estudam. Então, às vezes, não é uma opção, né? É uma coisa ali que você tem que fazer os dois. Então, existem dúvidas, muitas elucubrações que atrapalham o processo. Então, sejam mais racionais, mais diretos e menos infantilizados. Certo. Meninas, vamos agora para o nosso último bloco. Eu ficaria conversando com vocês mais umas 3 ou 4 horas, porque assim são... Vocês são maravilhosos, assim, trouxeram um conteúdo muito interessante. Então, agora, para a gente finalizar... É um bate-bola rápido aqui, certo? Igual que eu aprendi com a Xuxa, tá? Vai para um ou vai para outro? Vai para um, vai para outro. A rede social mais perigosa? Discord, né? Eu não sou muito ligada em rede social. Eu só tenho Instagram, gente. Eu passei 4 anos postando uma vez no Instagram. 4 anos, não era só internet. Eu tô começando agora, então eu não... Não sei nem o perigo que tem. Eu nem sei o perigo. Perigoso. O maior erro dos pais? Eu
acredito que é a omissão. O maior erro, É um outro viés, é a superproteção. sim, o maior erro da escola. Coitado da escola, gente. Pois é, A escola- eu pensei a mesma coisa. Coitado da escola. Deem mais saúde mental para os professores. Talvez Essa seria a minha um problema fala. de Estado, né? Não é da escola, é o Estado. Eles estão que cada vez poderia mais melhor, pirados, aí melhorar. eles surtam e não sabem por quê, né? Quem mais lucra com a adultização? As Big Techs. Eu não vou falar que eu tô começando agora nas redes. É melhor você ser cancelada que você já tá acostumada. A adultização é violência? O futuro em uma palavra. Complicado. Ju. Nebuloso. Um trauma comum que vocês veem. Assédio sexual na infância. Eu acho que o abuso infantil também. Quem deveria lidar com esse combate? Todos. Todo mundo. Um conselho rápido para uma mãe. Não deixe seus filhos dormir com o celular. Boa sorte. Para terminar, um livro. Um livro? Acredito. Nossa, tem tanto livro. Mas eu vou indicar alguns bem básicos. Eu vou indicar de direito, tá? Lei de Proteção à Criança e Adolescentes, da Alice Bianchini. Você quiser. Angústia de Graciliano Ramos, ó. Um filme. Filme. Caramba. É filme, né? Porque se fosse série, eu ia indicar adolescência. Pode ser, adolescência, é muito Adolescência. interessante. É um espetáculo, adolescência, muito bem feita. Ju. Eu, do filme? Sim. Gente, tem um filme que eu acho lindo, que forma a vinculação do humano com um cachorro. Você sabe, querido A Richard Bela Gere? Fera? Não. O Richard... Ana, o Richard Gere, que tem um cachorro, que vai visitá-lo na estação de trem. Vê aí. Qual que é, gente? Baseado numa história real. Qual que é, Arthur? Ainda estou Sempre aqui, ao né? seu lado. Não, Sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado. Não, Still Here é da Fernanda. Da Fernanda. Que segue ali gente, aquilo para chorar, para você desopilar uma tristeza. Eu saio quando eu assisto aquele filme, você não vai imaginar essa cena que você me acha muito forte. Eu saio pingando as lágrimas. Um lugar que vocês gostam. Minha casa. Ai, a minha casa. A minha casa é um santuário. Uma comida. Caramba. Mamma mia. Arroz, bife e ovo. Uma maminha é bom, né? Sushi. Sushi é bom também. E para finalizar, quero que vocês deixem um conselho. Ai, Ju, pensa que eu vou pensar. Não tente brigar com a vida. Sabe, algumas coisas elas estão postas e não tem como a gente mudar. Então não brigue com a vida. Isso faz muito mal. Não fique nos lugares que te diminuam. Se você está sendo diminuída, se isso está causando dor, se isso está causando algum tipo de angústia, desagrado, e tentar todas as formas de conciliação, isso não melhora, e ir embora não é errado. Meninas, muitíssimo obrigado. Assim, vocês duas são incríveis. Trouxeram um conteúdo muito interessante aqui para o nosso público, né? Acho que a grande dificuldade aqui hoje vai ser fazer os cortes, porque se sair cortando tudo vai dar Se for limpo, a gente todas as falas Dá uma limpa. todas as falas de vocês foram incríveis, então muito obrigado por trazer um conteúdo de pelo muita convite. qualidade. Eu quero só que vocês deixem as redes sociais de vocês para o pessoal acompanhar. Rani, só foi maravilhoso por causa da sua condução. Muito obrigada, me senti à vontade em podcast. Já fui em E vários eu aqui com podcasts. você, hein? Coisa feia. Se falar assim em público.
coisa horrorosa. Pessoal, me sigam nas redes sociais, @LuanaDavico, todas elas. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Luana Davico, tudo junto, e vocês vão me encontrar. Não tenho TikTok, tenho Facebook que eu nem entro há 20 anos, tá empoeirado, só a minha equipe que entra. Eu tô mais atuante no Instagram. A Luana me convidou pro TikTok, eu vou pensar. DRA Juliana Gebrim, meu Instagram. É a única rede que eu mexo. Mães, tá? tenham TikTok. Com certeza. Antes que seus filhos tenham. Muito obrigado, meninas. Beijo, gente. Tchau. Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.